Torcedor vascaíno tem primeiro reforço confirmado pelo Vasco da Gama na próxima janela de transferências, tá? É lateral chegando à Colina Histórica. Eu vou trazer isso para você, é claro, nesse vídeo, além dessas muitas outras informações, pois tem crianças já aproveita e deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para todas as notificações. E amanhã teremos live do Vasco e eu vou trazer também do isso, time é do claro, muitas outras Paraná, do novidades. time do Manhã de Atlético Paranaense. preparação encerrada para enfrentar o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro e muito mais. Amigo torcedor vascaíno, esse vídeo que chega para você na tarde, né, deste seu sábado, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas Moretti, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno, tá? Se você está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, corra aqui embaixo, antes dessa palavrinha, inscreva-se, né? E se inscreva no canal do Gigante Vasco, como eu sempre venho comentando com vocês, né? Tem muita gente nova chegando ao canal do Gigante, isso é muito legal, mas infelizmente a rapaziada não se inscreve. Então se inscreva e venha logo fazer parte da nossa família. A sua inscrição é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Estamos por detalhes, chegar aos 190 mil inscritos e começar logo essa contagem regressiva pelos 200 mil. Então vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vamos embora então sem muita enrolação, gente. Falar logo sobre o nosso Vascão. Eu quero começar aqui primeiramente com vocês, esse nosso Fala Gigante, né, trazendo informações sobre esse treino que aconteceu na manhã de sábado no CT Moacir Barbosa, né, o Vasco da Gama de fato encerrou a preparação. O miado do gato. Pânico. Não, mano. Não podia saber. Até daqui a pouco. Volta depois, joga mais um pouquinho, saca, sem loucura. Primeiro volante Calma Barros. Ambos jogadores levaram o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo no Clássico e estão suspensos para essa partida de amanhã. Então, Renato vai ter que montar o time titular, né? Uma equipe que tem a ausência desses dois jogadores. O Puma automaticamente entra no lateral direito
E na primeira volância, o Hugo Moura deve retomar a titularidade, que já foi até no primeiro momento do trabalho do técnico Renato Gaúcho, o titular do setor de meio campo ao lado do Thiago Mendes. E na lateral esquerda, uma grande notícia, né? Que é o retorno do Cuiabano. O Lucas Piton, que foi titular no Chile, volta ao Rio de Janeiro e volta para o banco de reservas do time de Renato Gaúcho, porque o Cuiabano vive essa expectativa de retornar contra o Atlético Paranaense. Treinou normalmente durante a semana, ele que teve um edema na coxa esquerda, mas já faz treinos no gramado desde a última quinta-feira, foi preservado, né, na semana. Estou a fazer uma captura de ecrã para si agora mesmo. Para o Chile, para ficar aqui também no Rio de Janeiro treinando com os titulares, para que domingo, amanhã, contra o Atlético, volte a campo, né? E aí fica a grande dúvida para o setor ofensivo. O time está praticamente montado, né? Léo Jardim, Cuesta ao lado do Robert Renan na zaga, na direita o Puma, na esquerda o Cuiabano, Hugo Moura, Thiago Mendes, o Rojas à frente formando essa trinca de meio campo, na esquerda o Gomes, à frente tem a dúvida se vai ser o David ou o Brenner ali na posição, e no lado direito é a grande incógnita, porque o Watson ficou no Rio de Janeiro. Mas será que o Renato vai entrar contra o Atlético Paranaense, como foi contra o Flamengo, com Andrés Gomes, David e Brenner aberto pelo lado direito? Ou será que ele vai ousar mais um pouco e vai colocar o Watson como titular dessa vez? Ou será que o Marino, que foi bem contra o Audax Italiano no Chile, vai ganhar pela primeira vez a oportunidade de titular no time principal do Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro? Ou será que ele vai dar uma chance para o Nuno Moreira? Então são algumas dúvidas que correm, né, sobre a cabeça do técnico Cruz Maltino, e tudo isso, é claro, foi resolvido nesse treino de hoje. Mas sem dúvida nenhuma, pelo grande desempenho que vem tendo, o Watson sai na frente para começar o jogo como titular nessa partida contra o Atlético Paranaense. Qual seria o seu trio de ataque ideal? Deixa aí nos comentários. Eu já tenho o meu. É Rojas como camisa 10, Adson aberto pelo lado direito, Gomes aberto pelo lado esquerdo e David, tá? Como centroavante. No segundo tempo muda. Spinelli no David, Marínez trouxe no Watson e bota o Ramon Rick ali, tá? No setor de meio campo para dar uma movimentada, que é um moleque muito bom de bola. Essa, pelo menos, é a minha cabeça com relação ao time que deveria enfrentar a equipe do Atlético Paranaense amanhã no Caldeirão de São Januário. Concorda? Deixa aí, é clara, a sua opinião nos comentários. E falando, inclusive, sobre coisa boa, né? Porque falando de Vasco sempre é bom. Amanhã, saudade de ver o nosso Vasco em campo. O Vasco tá ganhando, então a gente quer mais é ver o Vasco jogando, né? E tem um jogador que no ano passado marcou muito o torcedor vascaíno, né? Não vou falar que é um ídolo, porque é muito pouco para ser um ídolo, mas tem tudo para se tornar um ídolo da história do Vasco da Gama, principalmente voltando ao Vasco futuramente e dando alegrias ao torcedor, mesmo que longe do Vasco, que é o Ryan. Ryan hoje, infelizmente, não veste mais a camisa do nosso Vascão. Ryan hoje veste a camisa do Bournemouth, né, o clube inglês, onde foi vendido. E é surreal, né, porque desde que o Ryan foi vendido para o clube inglês, desde que pisou na Inglaterra e estreou, o Bournemouth não sabe simplesmente o que é perder. Isso é uma tremenda loucura. O Bournemouth, ele tem 13 jogos desde que o Ryan chegou lá, e são, em 13 jogos, 6 vitórias, 7 empates e nenhuma derrota. O Bournemouth não sabe o que é perder com o Ryan. E hoje foi exatamente a 6ª vitória do clube inglês. Na manhã desse sábado, o Bournemouth entrou em campo contra o Fulham, uma equipe também da Inglaterra, uma equipe de médio a pequeno porte. Jogando na casa do Fulham, Bournemouth foi e venceu o jogo. Sabe com gol de quem? O Ryan. E não foi um gol não, amigo torcedor. Foi um golaço. Um golaço do Cria. Tá mostrando mais do que nunca que merece uma vaguinha para a Copa do Mundo, tá? Alô, Carlo Ancelotti. Leva o Ryan. O Ryan, inclusive, já era para ter sido convocado há muito tempo.
desde os tempos de Vasco da Gama, o Ryan já era para estar na seleção brasileira. E agora que ele está sobrando aí na Inglaterra, ainda mais que tem que levar o homem para a Copa do Mundo. E com mais essa vitória do Bournemouth, o Bournemouth chegou aos 55 pontos na Premier League, está a apenas 3 pontinhos de distância do quinto colocado. O Bournemouth, nesse momento, está se classificando para a UEFA Europa League, que é a sul-americana, né, da Europa, e está perto de disputar a Champions League, que é como se fosse a Libertadores. Se eu não me engano, o Bournemouth nunca disputou a Champions e pode, pela primeira vez na sua história, disputar a Champions League por conta do Ryan. Olha que loucura, né? O Ryan, quando chega ao Bournemouth, o Bournemouth tinha apenas 5 vitórias no campeonato, aliás, 6 vitórias no campeonato. Depois que o Ryan chegou, o Bournemouth passou a ter 13. O Ryan fez o Bournemouth vencer exatamente 7 partidas, amigo. É diferente. O Cria é diferente, tá? Joga muita bola, tá sendo uma peça fundamental por lá. E hoje, né, de fato marcou esse golaço. Golaço, amigo torcedor vascaíno. Que notícia boa, né? Que notícia boa que alegra o sábado do torcedor. E falando em coisa boa, vamos falar sobre reforço, que é algo que o torcedor vascaíno sem dúvida quer ouvir. Antes, porém, deixa aí a sua opinião nos comentários se você acha que o Ryan merece uma vaguinha na seleção brasileira nessa próxima Copa do Mundo. E falando, né, em Copa do Mundo, já o futebol brasileiro vai parar para a competição e a janela de transferências já também será aberta e as movimentações vão começar. E o Vasco da Gama já tem o primeiro reforço fechado, né, para essa próxima janela de transferências. É uma contratação que já está feita. O Vasco da Gama, ele já fechou com esse nome, inclusive desde o início do ano, assinou um pré-contrato com esse jogador, que é o Paulinho. Paulinho, para quem não sabe, é um atleta do América Mineiro, jogador hoje titular absoluto, inclusive, do Clube de Minas Gerais. O América Mineiro não vem passando por um bom momento, tá, na temporada, inclusive, infelizmente, é o lanterna do Campeonato de Minas, da Série B do Campeonato Brasileiro. E se tem um ponto positivo no América Mineiro, esse ponto positivo é o Paulinho. O Paulinho vem conseguindo certo destaque por lá, é um jogador titular absoluto até do América Mineiro. Em algumas partidas ele acaba não entrando, mas é um jogador que é muito utilizado pelo clube. Infelizmente, né, pro lado de lá, toda essa situação envolvendo o Paulinho, ele que é um cria das categorias de base do Coelho, como é conhecido, o América, e quando o contrato dele estava se encerrando, o contrato dele se encerra agora, no dia 30 de junho, o América tentou a renovação de contrato com ele, ele optou por não renovar e assinou um pré-contrato com o Vasco. Então ele já é praticamente um jogador do Vasco da Gama, acabou acabando o contrato com o América Mineiro, ele logo em seguida já é do Vasco, né? Porque está assinado, já assinou o contrato com o nosso Cruz Maltino. Ele, nos últimos 2 jogos, uma vitória do América Mineiro contra o Cianorte e uma derrota para o CRB pelo placar de 2-1, na vitória contra o Cianorte ele marca um gol, e na derrota para o CRB pelo placar de 2-1 ele é responsável por dar uma assistência para um gol do América Mineiro. E olha que loucura, né? Nos últimos 4 jogos, o América Mineiro tem 2 derrotas, uma vitória e um empate. No empate em 0-0 do América Mineiro contra o Sport, o América Mineiro não faz nenhum gol, o Paulinho não participa. Na derrota para a Ponte foi 1-0 para a Ponte. O América Mineiro não faz nenhum gol e o Paulinho não participa. Só que na derrota para o CRB, o América Mineiro consegue fazer um gol. Esse um gol que o América Mineiro faz tem a participação direta do Paulinho com assistência. Na vitória pelo placar de 3-2 contra o Cianorte, o Paulinho faz um gol. Ou seja, tem participação direta na vitória, porque faz um dos 3 gols foram fundamentais na vitória do América. Então, quando o Paulinho participa de um gol, por incrível que pareça, pelo menos nos últimos 4 jogos, o América consegue fazer gol. Quando o Paulinho não participa, né, ofensivamente, não tem participações em gols, o América Mineiro não consegue construir o América não consegue construir jogadas de gol. Então olha a importância. O Paulinho hoje vem sendo uma peça fundamental ofensivamente para o clube de Minas Gerais. Então tá com esse pré-contrato assinado. O amigo Vene Casagrande, inclusive nessas últimas horas, trouxe essa informação confirmando que o Paulinho vai se apresentar no dia 1º de julho ao Vasco da Gama, um jogador de 21 anos de idade, que é um dos destaques do América nessa temporada, tem 20 partidas, 3 gols marcados e 1 assistência nesse ano de 2026, chega ao Vasco no dia 1º
de julho. Então, informações importantes aí, né? O Vasco tem o seu primeiro reforço na janela de transferências, o lateral esquerdo Paulinho. Boa notícia? Alô, Lucas Piton. E o Cuiabano, pra mim, é titular do Vasco. Só que o Lucas Piton é um jogador que não passa confiança. Tem o Avelar voando lá na base. Quando pisa no profissional, voa também. E agora o Paulinho chegando, sei não, o Lucas Piton, hein? Vai ficar difícil o negócio. Mas deixe a sua opinião nos comentários. E aí, amigo torcedor vascaíno, esse foi, é claro, o nosso